Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo ao Judiciário em Evidência. O programa vai falar sobre o modelo bem-sucedido de secretaria judiciária para grupos de varas do TJCE, as chamadas Sejúdes de primeiro grau. Veja como a concentração e a padronização dos expedientes, como mandados, citações e alvarás, nessas unidades, permitem que os gabinetes das juízas e dos juízes fiquem concentrados nos julgamentos. Isso se reflete diretamente no aumento da produtividade da justiça cearense. Nossas repórteres mostram ainda como a Sejúde de primeiro grau começou, os avanços e as perspectivas de futuro. O TJCE está aumentando o número de comarcas atendidas pela Sejúde no Cariri, o que permite mais celeridade às decisões e aos atos judiciais, beneficiando diretamente a cidadã e os cidadãos cearenses. No Tribunal de Justiça do Ceará, o planejamento tem sido essencial para resolver os processos judiciais no menor tempo possível e com eficiência. Um dos exemplos é a unificação dos expedientes de varas, ou seja, criar unidade para cuidar de alvarás, citações e mandados, por exemplo. Esse modelo, que começou em 2014, chama-se Secretaria Judiciária de Primeiro Grau, ou seja, voltada à atuação das juízas e dos juízes. Veja como ela funciona na reportagem de Brenda Alvino. Quando você ingressa com um processo na justiça, o seu maior desejo é de que ele seja julgado o mais rápido possível. Até a sentença ser proferida, existem vários procedimentos administrativos que precisam ser cumpridos. É aí que entra a atuação de uma secretaria responsável por fazer esses procedimentos, deixando os juízes e as juízas com foco nos julgamentos. Mas nem sempre funcionou assim, e alinhar as demandas judiciais e administrativas foi o desafio bem-sucedido das Secretarias Judiciárias de Primeiro Grau, também conhecida como Sejúde de Primeiro Grau. O projeto piloto foi implementado em 2014 nas varas da Fazenda Pública de Fortaleza e era uma novidade na comarca. Nós estamos num projeto piloto separando a estrutura do gabinete do magistrado e uma estrutura comum a todos os gabinetes da Fazenda Pública, que é a Secretaria Única. Na época, o diretor do Fórum da Capital era o então juiz Luciano Lima Rodrigues, hoje desembargador. Até a instalação da Sejúde, o Fórum Cosme Bevilacqua, ele era composto por varas. As varas funcionavam da seguinte forma: lá nelas existiam os servidores, um diretor de secretaria e o juiz. Quando o juiz despachava, os expedientes eram feitos pela própria secretaria, ao estilo do juiz, com as peculiaridades que ele achava importante e tudo. Então, cada vara fazia os seus expedientes. A Secretaria de Vara é uma unidade de apoio ao juiz, encarregada de gerenciar, de monitorar, de controlar e de executar os atos emanados daquele juiz. Por exemplo, se o juiz determina em despacho, na decisão, na sentença, que seja expedido o mandado, a Secretaria de Vara é que exerce essa função. Para otimizar essa rotina de trabalho, foi pensada em uma secretaria única, que atendesse às demandas administrativas das varas. O modelo, pioneiro no Nordeste, foi inspirado no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. O primeiro secretário da Sejúde, Wilton Bessa, relembra como ela começou. Trouxemos esse modelo aqui para o Ceará. Primeira ação, que a Secretaria Judiciária Única não ficaria no fórum, ficaria vinculada ao Tribunal de Justiça, só que fisicamente no fórum, né, porque as outras unidades estavam aqui. E começamos a gerenciar todas essas outras pequenas secretarias. Não existia mais o modelo de cada um. Existia um modelo padrão de cada expediente. Eles eram realizados de forma mais interessante, porque eles eram otimizados. Então, a produção aumentou consideravelmente, porque se passou a fazer um serviço dirigido exclusivamente para aqueles expedientes e divididos em setores de inicial, de citação. Então, essa foi a ideia inicial. Para o jurisdicionado, o processo se torna mais célere e eficaz, que como o juiz se preocupa somente na produção de movimentar o processo, a Secretaria Judiciária, em contrapartida, faz com que os expedientes sejam elaborados mais rapidamente e, com a padronização desses mesmos expedientes, a gente tenta aumentar o volume, né, dos expedientes que vão gerar de cada processo.
Hoje, quase 10 anos depois, Lia Dias continua dirigindo a Sejude e relembra contente como foi o desempenho de todo esse trabalho. E foi o projeto piloto, e foi um sucesso, né? As demandas aumentaram a produtividade, a padronização, que era uma coisa que todos almejavam muito, que os expedientes tivessem uma padronização da instituição, e foi assim que começou o projeto da Secretaria Judiciária. Renata Salles é servidora do tribunal há 14 anos e era diretora da Sejude quando os trabalhos começaram. Nós iniciamos quase que junto com esse encaminhamento aí da Sejude, né, na Secretaria Judiciária Única. Era um projeto novo. No início foi um pouco desacreditado de que poderia dar certo, de que as coisas caminhariam para uma celeridade processual. E o começo foi bem difícil, né? A gente conseguir construir um fluxo de trabalho, desenhar essas coisas, fazer todo um processo de atendimento para que as demandas realmente tivessem um encaminhamento que se esperava. Tanto em volume, em produtividade, como também em qualidade dessas atividades que a gente precisava desenvolver. Os desafios trouxeram aprendizado e aperfeiçoamento para as demandas. E o desafio maior foi o quê? Você tirar de dentro da unidade judiciária a questão da confecção dos expedientes, das intimações eletrônicas e tudo, e passar a fazer isso dentro de uma secretaria judiciária única. E passamos por vários momentos diferentes. Esse começo, a gente ainda tinha uma parte física misturada. A gente ainda recebia aviso de recebimento dentro da Sejude, tinha algumas intimações de defensoria pública que ainda eram feitas no papel e depois digitalizado para dentro dos processos, né? E a gente está cada vez mais trabalhando por um processo realmente eletrônico. Sempre a equipe vestiu a camisa da instituição nesse projeto da Sejude e foi assim um trabalhão. A gente passou 2 anos trabalhando a semana, final de semana, mas assim era para construir um bom projeto. No aspecto histórico, dizer que tudo isso só foi possível por conta da visão do desembargador Gerardo Bristo, que aceitou o desafio de mudar algo que era de muito tempo. Os benefícios de separar esses serviços e otimizar os trabalhos são inúmeros, e quem ganha sempre é o cidadão. Quem conta é o primeiro coordenador da Sejude quando ela começou nas varas da Fazenda Pública. A gente pode citar 2 principais vertentes, né? Celeridade e qualidade. Nós tivemos realmente assim um incremento grande, né, na celeridade. Nós tivemos algumas rotinas que melhoraram 200%, 300% na época. Se você consegue dar uma resposta para a população num tempo menor, é isso que ela precisa, dessa celeridade processual mesmo, dessa adequação ao tempo do processo. E eu vejo que o projeto Sejude foi uma coisa que deu muito certo e tem muitos frutos para poder dar ainda, porque a automação, o processo judicial eletrônico, ele tem campos ainda para se desenvolver muito mais. Com a implementação da Sejude, nós tivemos vários depoimentos de advogados de que os resultados estavam bastante melhores, com mais celeridade. E isso que realmente respaldou a expansão das Sejudes. A OAB apostou junto com a gestão na época da implementação. Em 2019, o órgão especial do Tribunal de Justiça do Ceará regulamentou a Sejude de primeiro grau. Aqui no Fórum Clóvis Bevilacqua, ela funciona nesses corredores e é dividida em 6 diretorias: Fazenda Pública, Família, Cível Residual, Cível Especializada, Criminal e Criminal Especializada. Nos processos que tramitam nas varas, quem recorre à justiça precisa de uma advogada ou um advogado. E a Sejude de primeiro grau atende a todas as partes interessadas em solucionar alguma questão. Quem mostra é a repórter Lara Veras. Bom dia, doutor Jair. Que eu posso lhe ajudar? Qual é a vara? A Sejude de primeiro grau foi criada para otimizar e dar celeridade aos processos. Para isso, precisa de diversas ferramentas que auxiliem nesses objetivos. A Secretaria Judiciária, hoje, ela é dividida por competências, para exatamente agilizar a execução dos expedientes. Competência criminal, cível, fazendária e família. Nossa preocupação sempre, não só a execução dos expedientes, que sem dúvida vem crescendo, mas também com a qualidade desses expedientes.
E, na celeridade da execução desses expedientes, a gente faz com que o processo tenha uma tramitação também mais rápida e mais célere. Então, qual é a consequência disso? A prestação jurisdicional chegar, né, de logo à parte, né, ao cidadão que procura o Poder Judiciário. A informação chega rápida para as partes interessadas através de alguns canais, como explica a coordenadora de atendimento da Sejud, Renata Araújo. A gente tem um atendimento online, que é pelo balcão virtual, e a gente tem também um atendimento presencial aqui no fórum. E nós temos uma sala exclusiva para os advogados. E a gente tem uma equipe, né, de 4 atendentes, né, que são treinados, que são da Sejud de primeiro grau, para fazer um atendimento exclusivo, né? Então, eles analisam os processos, eles dão a informação, eles vão ver os prazos do processo, vão ver se realmente tem alguma demanda para a Sejud. Ponto positivo é dar a resposta que a gente dá daquela demanda, que o advogado, às vezes, vê uma urgência, né, uma necessidade de saúde que precisa ser internado, entendeu? Então, eles podem, de onde eles estiverem resolvendo com o cliente ali, eles podem entrar no balcão, conversar com a gente na mesma hora dá esse retorno. Então, é algo muito célere, rápido. A Sejud de primeiro grau registrou nos primeiros 4 meses de 2024 mais de 34 mil baixas processuais, representando um aumento de 13,01% da produção no comparativo com o mesmo período do ano anterior. Em relação às movimentações processuais, o quantitativo cresceu 8,85%, chegando a mais de 754 mil. Geralmente eu procuro a Sejud através do balcão virtual, é a forma que eu acho, para mim, né, a que melhor me atende, aqui é mais rápida e mais confortável também, porque eu estou aqui no escritório, eu vi, por exemplo, que houve uma publicação no sistema e eu posso já fazer, né, houve uma decisão, eu posso fazer contato com a Sejud, pedir uma publicação, pedir um expediente, tudo isso a gente consegue fazer online, de forma remota, em casa, aperta o botão, fala com as pessoas, né, inclusive de tanto falar com o pessoal, né, da Sejud, fazer solicitações, né, alguns eu já conheço de nome, inclusive, né, porque são os servidores que estão sempre ali atentos. E também faz parte do meu uso a sala da Sejud para atendimento da advocacia ao lado da sala da OAB no fórum. Todas as vezes que eu estive no fórum e que eu precisei de alguma coisa também da secretaria, eu tive a oportunidade de ser atendido e de ter a minha demanda atendida rapidamente, né, e uma coisa que eu acho super interessante também é o retorno, que a maioria dessas demandas, quando a gente solicita na Sejud, depois que essas demandas são atendidas, por exemplo, que um alvará foi confeccionado ou que uma publicação foi feita, eles mandam um e-mail dizendo que a sua solicitação foi atendida. Eu acho isso interessante porque é uma forma de dar um retorno para a gente ter a certeza de que foi feito e que agora está em apreciação do gabinete. Também referente aos primeiros 4 meses deste ano, a Secretaria Judiciária de primeiro grau catalogou quase 2.500.000 expedientes, 21,71% a mais do que o período de janeiro a abril de 2023. No que diz respeito ao suporte às partes envolvidas e aos advogados, foram contabilizados mais de 20.000 atendimentos, alcançando um índice de satisfação de 99,21% entre os usuários. As decisões de despacho que vêm dos magistrados para a Sejud, aí são expedidos alvarás, mandados de citação, mandados de intimação, cartas precatórias, que dão ciências às partes, né, tanto das audiências, quando elas são marcadas, quando há algo no processo que a parte precisa se manifestar, ou mesmo de algo que a parte vem buscar, e aí ela tem, através do expediente, a entrega do direito. A cada ano, a Sejud vem apresentando resultados maiores, né? Então a produtividade da Sejud vem crescendo, e com isso vai crescendo também a produtividade do Tribunal de Justiça. A Secretaria Judiciária, ela é um local onde a gente consegue fazer com que os nossos processos tenham um caminhar melhor.
O resultado desse trabalho é um atendimento mais efetivo para a pessoa jurisdicionada e um suporte específico para que magistrados, servidores e colaboradores que atuam na Secretaria diariamente obtenham cada vez mais êxito no trabalho fim, que é garantir o acesso à justiça. Aí é o que nos dá mais alegria, sabe? Porque a palavra-chave é celeridade, é rapidez, agilidade nos processos. É o cidadão ver a sua demanda sendo resolvida em um tempo bem menor, né? Ele saber que vai ingressar com o processo e que um processo que antes demorava 2, 3, 4 anos, ele pode muitas vezes ser resolvido em meses. Nós temos casos de processos que não fazem nem aniversário dentro do judiciário a partir do advento das secretarias judiciárias. As demandas foram realmente abreviadas, né, com o advento da secretaria. Então, eu acho que esse foi assim, o grande presente que as secretarias judiciárias únicas deram aos cidadãos. Eu trabalhava na 15ª de família e lá eu fazia alvará. E alvará requer também muita atenção. Aí foi o tempo que teve a Covid, a gente ficou trabalhando em casa, mas lá em casa, porque na fazenda pública também. E depois da fazenda, aí eu vim para cá. Atualmente, eu acho que esse método que implantaram agora, por último, eu acho bem melhor. Porque eu já tenho tempo, né? Mas eu continuo vindo trabalhar com gosto, porque eu gosto do que eu faço. E meu trabalho é um trabalho de qualidade. Gosto muito, é uma equipe muito boa, competente, a CEJUD de primeiro grau. Cresceu muito e hoje, graças a Deus, está podendo corresponder a essa celeridade, porque a CEJUD foi criada para isso, para dar essa celeridade na elaboração dos expedientes, né? Então, a gente vê desse começo um grande resultado, né? O Tribunal de Justiça do Ceará está expandindo a CEJUD Crajubá. Ela deixará de atender somente Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha. Serão contempladas todas as comarcas da região do Cariri. A repórter Pamela Lemos traz os detalhes sobre essa mudança e também sobre o uso da tecnologia. Isso vai facilitar o trabalho de quem atua nas CEJUDs e levará mais celeridade aos processos. Imagine concentrar em um único local todos os expedientes administrativos de 28 comarcas diferentes. No mapa, é possível ter uma ideia da dimensão do trabalho que será desempenhado pela Secretaria Judiciária do Cariri, que vai abranger gradativamente todas as comarcas da região. A experiência exitosa da CEJUD, inicialmente denominada Crajubá, que desde janeiro de 2019 já reúne demandas do Crato, de Juazeiro do Norte e de Barbalha, foi essencial para essa ampliação. Eu levei a ideia ao desembargador Gleidson Pontes, que era o presidente a quem eu auxiliava, a ideia de expandir. E ele aceitou a ideia de expansão e aí nós partimos para implantar a CEJUD chamada Crajubá, que hoje chama Cariri, mas chamava-se Crajubá. Ela atendia o que a gente chama de Crajubá, Crato, Juazeiro e Barbalha. Também na mesma perspectiva de concentrar todos os expedientes num local só para otimizar a mão de obra e melhorar os resultados. O número de expedientes produzidos passou de 197.933 em 2019 para 289.273 em 2023, um aumento de 46,15%. Já a quantidade de movimentações realizadas subiu de 278.414 para 385.203 nesse mesmo período, um incremento de 38,36%. Houve ainda uma elevação significativa das baixas processuais, que saíram de 8.011 em 2019 para 27.073 no ano passado, um crescimento de 237,95%. Os números registrados nos primeiros 5 meses de 2024 também são promissores. 136.814 expedientes, 191.527 movimentações e 12.317 baixas processuais. Segundo o juiz Renato Esmeraldo, que está à frente dos trabalhos, os bons resultados são reflexo do esforço da equipe e da organização das atividades. Ano a ano a gente faz esse acompanhamento, né? E nós temos observado um crescimento na produção realizada pela Secretaria Judiciária, tanto em movimentações quanto em números de expedientes e em números de baixas processuais
que o que é mais relevante a se destacar. E conseguimos acompanhar toda a atividade dos magistrados em um tempo bem curto, né, e a atender a necessidade que nos é apresentada. As competências, vamos fazer as exclusões. Então, excluem-se da Secretaria Judiciária os processos de execução penal e os processos que tramitam no núcleo de custódia. Todas as demais competências, os expedientes, as atividades de certificação de decurso de prazo, as comunicações processuais e as atividades de baixa são realizadas na Secretaria Judiciária. O projeto de lei que garante a transformação da Secretaria Judiciária do Crajubá para a SEJU de Cariri foi sancionado no dia 2 de maio deste ano. A iniciativa partiu da atual gestão do Tribunal de Justiça do Ceará e o objetivo é oferecer um atendimento cada vez mais qualificado às advogadas e aos advogados, bem como às cidadãs e aos cidadãos que necessitam dos serviços judiciais. O cronograma de expansão dos trabalhos será executado em 3 etapas. A primeira fase inclui as comarcas de Mauriti, Brejo Santo, Porteiras, Jardim, Jati e Penaforte. Na segunda fase serão contempladas as comarcas de Campos Sales, Salitre, Antonina do Norte, Tarrafas, Assaré, Potengi, Araripe, Farias Brito, Altaneira, Nova Olinda e Santana do Cariri. A última fase, prevista para o primeiro semestre de 2025, abrange as comarcas de Lavras da Mangabeira, Grangeiro, Caririaçu, Aurora, Barro, Milagres, Abaiara e Missão Velha. Hoje nós temos processos 100% virtuais, né, no nosso Tribunal de Justiça. Isso foi fundamental para que esse modelo de trabalho fosse implementado. Atualmente, a sede da Secretaria Judiciária é na comarca do Crato, e alcança, em princípio, o Crato, Juazeiro e Barbalha, e com ampliação iremos para um total de 28 comarcas. Para continuar otimizando os trabalhos, a Secretaria Judiciária do Cariri já está mapeando atividades que podem ser realizadas por automação robótica de processos. A tecnologia utiliza robôs de softwares para automatizar tarefas repetitivas e manuais, fazendo com que as servidoras e os servidores da SEJUD possam se concentrar em atividades mais complexas. Atualmente nós temos algumas automações via sistema, a partir dos atos praticados pelos magistrados. Via robô, automação via robô, via RPA, ainda não está sendo executada na Secretaria Judiciária. Entretanto, nós já estamos mapeando essas possibilidades para apresentar a demanda para a equipe de robotização do Tribunal de Justiça, para que nos auxiliem, para que a gente consiga ter ainda mais rapidez no atendimento das demandas dos gabinetes. Em Fortaleza, a Secretaria Judiciária de Primeiro Grau já vem utilizando robôs para demandas repetitivas, como explica a juíza Cirlei Cíntia Pacheco Prudêncio, supervisora dos trabalhos. Existem muitos procedimentos na SEJUD que são procedimentos mecânicos, né, repetitivos, alguns deles. Então, os robôs, eles vêm atuar exatamente na execução desses expedientes, deixando para o servidor a execução de expedientes mais complexos. Aí o servidor vai ter tempo para olhar com mais cuidado, né, para a elaboração desses expedientes. Reginaldo Farias, diretor da Diretoria da Fazenda Pública da SEJUD de Primeiro Grau, considera positiva a experiência com robôs. As inovações vão chegando, é inevitável. Nós temos já experiências iniciais com robôs aqui na Fazenda Pública, robôs que fazem algumas movimentações e de atos que têm volume e são repetitivos. Com isso, a gente libera a mão de obra do servidor para outras análises mais complexas. Eu acho que o futuro vai ser nessa linha, aliar, né, a mão de obra humana, que é sempre imprescindível, com o auxílio das automações que são os robôs, né? Tiago Henrique Bugarim, coordenador de urgência criminal especializada da SEJUD de Primeiro Grau, também vê vantagens na automação robótica de processos. Nessa unidade, a gente tem uma diferença, que atendemos a vara de delitos e organizações criminosas, e os processos são muito longos, tem grandes quantidades de réu, então a gente tentou o desenvolvimento de robôs para poder agilizar o cumprimento das decisões. A gente tem desde demandas simples, como o desmembramento de processo,
que a gente tem processos de tipo 12 mil páginas e cada documento tem que ser subido individualmente. Hoje a gente deixa um robô e o robô sozinho fica no computador e faz esse trabalho. O servidor Matheus Nobre dos Santos é outro entusiasta dos robôs e fala como funciona na Diretoria Criminal Especializada da Secretaria Judiciária de Primeiro Grau. Nós temos hoje 3 robôs em funcionamento aqui e eles atuam dependendo da demanda do processo. O primeiro robô que a gente trabalha é o robô de levantamento de peças. Após o desmembramento de um processo, essas peças precisam ser subidas aos autos, dada a visibilidade. Esse robô, em vez do servidor fazer o levantamento manual, o robô ele faz esse trabalho. Ele fica fazendo o levantamento das peças, enquanto o servidor pode se dedicar ao próximo processo. Os atendimentos realizados pela Secretaria Judiciária de Primeiro Grau via WhatsApp Business também contam com a utilização de um robô. O chatbot foi desenvolvido em parceria com o Laboratório de Inovação do Poder Judiciário Estadual, o LabLuz. De março de 2023 até maio de 2024, foram realizados 13.756 atendimentos por meio do software de mensagens automatizadas. Nós temos as pessoas também atendendo, mas o robô faz uma parte lá do atendimento para dar um suporte, para ajudar esse volume, né, grande de atendimentos que são realizados. Temos robô na parte de prazo, ajudando também os servidores no auxílio dos prazos. Robôs também na parte de intimação. Então, assim, isso também, os robôs eles vêm para ajudar os servidores. Não vêm para substituir, mas vêm para ajudar e auxiliar nessa grande demanda, nesse grande volume, né, que a Sejud trabalha e vem se adequando aí à questão da modernização, né, do serviço, transformação digital do Poder Judiciário que vem acontecendo. A Sejud também vai se transformando por meio disso, né? E o Judiciário em Evidência termina aqui. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, compartilhe os vídeos e ative as notificações para receber novos conteúdos. Obrigado pela atenção e até breve.